Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa, nos agride muito. Então por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida, a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. Padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa e você conversar com ela num estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como um chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive a fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois, quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar. Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar em paz a nossa vida. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros.
E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado e aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. Dois momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse, em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. Eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me,
Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem Ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Descerrar, sabe? Tirar as nossas cascas. Retirar os nossos fardos e mostrar ao outro. Isso é terapêutico. E nós necessitamos disso. É o que eu lhe desejo. Leveza para o coração. E que esse coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer, a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil. Eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida dele? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo
E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidade. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento, aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora. Porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida. De nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo.
É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né, a gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso?
Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? No seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil.
Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. A cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas. Ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós nesse momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo. A dizer, a falar, a posicionar-se. E isso vai gerando um déficit. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos.
Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade. Tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa, porque muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro, e outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco, quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem? Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Nós já sabemos que cigarro mata. Então, se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho
não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu? De vez em quando, um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa, para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiro, ou o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não. Um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos, eu preciso notícia do meu marido, preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Compreendia a palavra como serva, como a palavra que brota da boca de Jesus está o tempo todo a serviço de sua realeza, a serviço da salvação que Ele tem a nos oferecer. Então, nunca dizia uma palavra que não pudesse ser salvífica, ou que não colocasse a coroa de dignidade na vida de quem estava diante dele, necessitado daquela palavra. A realeza de Jesus é outra. É contraditório isso, eu sei. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum.
encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boa, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. É o caso da pedofilia. A gente viu, né, que teve um filme, eu não assisti ainda, ganhou o Oscar, e eu sei que o Vaticano deu uma palavra positiva sobre o resultado do filme enquanto uma reflexão que precisa ser. Alguma coisa lá, não sei exatamente quem foi que disse, mas alguém falou, um cardeal, dizendo que a reflexão que o filme faz é pertinente nos dias de hoje. Numa época em que nós não queremos mais acobertar os crimes, e que não estamos dispostos à mentira, porque foi Jesus que disse que a verdade nos liberta. O que é a pedofilia? É alguém utilizar-se da autoridade afetiva para seduzir, abusar de alguém que confia naquela autoridade. E pedofilia não é coisa de padres. Não se engane. Pedofilia acontece dentro da sua casa, com familiares. As pesquisas indicam. Eu acompanhei a CPI da pedofilia, eu sei o que eu estou falando. As pessoas que mais abusam de crianças não são padres, não são pastores. Não. São padrastos, são tios, são cunhados, são irmãos, são pais. Eu acompanhei muitas coisas duríssimas de serem vistas. Alguém que tem uma autoridade que deveria servir. Esse é o papel bonito do amor. Eu tenho uma criança comigo, ela é inocente, eu quebro a inocência dessa criança, instauro nela um trauma definitivo, é para o resto da vida. Você quebra uma inocência, cria um trauma, porque você não foi capaz de administrar os seus desequilíbrios pessoais, as suas desarmonias. Machuca a sensibilidade de uma pessoa. Tá bom, aí você vai para outros aspectos das agressões. Uma palavra errada que você diz. Palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Porque o que é mais triste na pedofilia é você pensar que a criança quase não acredita no que está acontecendo com ela, porque ela confia tanto naquele que está abusando. A realeza, minha gente, a contradição no Evangelho, essa realeza que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, ela está em todas as dimensões da vida. A realeza de Jesus é o seu serviço, é a sua capacidade de se inclinar, de oferecer ao outro aquilo que ele... Eu preciso viver, que você precisa viver. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo,
Nós não... A qualidade da nossa vida depende disso, dessa maturidade. De você sair do artificial. O seu cristianismo não é glamouroso. Ele é serviço. A realeza de Jesus é diferente da realeza inglesa, que é sofisticada. Pode ser que nem esteja mais a serviço do povo, que ela acaba sendo muito decorativa. Mas todo aquele que tem uma instância de poder deveria pensar que o poder só tem sentido se for para ajudar a servir, senão abandone a mão dele. Na nossa reflexão aqui da Festa da Misericórdia, eu dizia isso. As pessoas que estão nos cargos dentro das nossas pastorais, dentro das nossas paróquias, já deixou de ser serviço há muito tempo. O cargo está a serviço de uma vaidade pessoal. O cargo está a serviço de um exercício de poder. Eu corro risco de ser assim, padre. Fico padre não para servir o povo. Fico padre para oprimir os que estão perto de mim. Fico padre para perder a oportunidade de fazer bem, fazendo mal. Uso do meu ministério sacerdotal para exercer poder, para alcançar os meus interesses, para usar a minha palavra afiada para machucar. Não. Como pai, sua realeza tem que estar pautada na realeza de Jesus, é serviço. A partir do momento que você põe um filho no mundo, você se torna servo dele, no sentido mais pleno da palavra. Você muda a sua vida por causa de um filho. Aliás, pais que não mudam as suas vidas por causa dos filhos que trouxeram ao mundo, precisam questionar a qualidade do amor que oferecem. Se continuam vivendo do mesmo jeito que antes, se não incorporaram responsabilidades que tornam a vida diferente, é perigoso. Pode ser que você não esteja amando como você precisa amar, na condição de servo. Ninguém lhe pediu que colocasse filhos no mundo. Ninguém lhe obrigou. Você escolheu trazê-los ao mundo. Ninguém nos obrigou a exercer o papel que nós exercemos. Mas a partir do momento que exercemos, e se somos cristãos, o nosso modelo está na contradição do Calvário. O nosso servo, o nosso rei, está coroado pelo sofrimento. Isso não é um dolorismo, mas é uma convicção muito interessante que nos coloca na perspectiva de um Deus que nos ensina a sangrar todas as realidades que nos distanciam do verdadeiro significado da vida, do verdadeiro objetivo da vida. Todas as realidades que nos distanciam do coração da existência. Sim, o ser humano é mais feliz à medida em que ele descobre a condição de servo. A gente fica muito mais feliz quando a gente se reconcilia com a simplicidade do serviço, com o amor serviçal. Aqueles que passarem pela minha terem a oportunidade de receberem a minha palavra serviçal, o meu gesto serviçal, o meu amor serviçal. E uma coisa vai ficando misturada na outra. Aquele que é capaz de jogar um lixo dentro do rio, joga lixo no coração do outro. A gente vai se acostumando a ser um poluidor. Quando Deus entra de fato na nossa vida e estabelece em nós um processo de conversão que nunca vai ter fim, nós vamos ficando mais sensíveis a perceber os erros que a gente comete. A gente vai ficando mais disposto, poderíamos dizer, a lidar com aquilo que em nós é tantas vezes precário, desarmonioso. Aí nós vamos descobrindo
Deus habita os esconderijos mais inusitados. Às vezes você sai da sua casa aí para buscar uma igreja para você rezar. É bom fazer isso, mas também não se prive de construir o seu santuário aí dentro da sua casa, de perceber Deus dentro do seu quarto. Essa voz íntima que fala em você, através de você mesmo. Deus nos fala através dos nossos recursos, como a gente falava no início aqui. Ele passa pelos nossos filtros, e a conversão é justamente arrancar esses filtros e percebê-lo nas nossas verdades pessoais. Aí sim, aí nós estamos falando de um encontro pessoal, sério e profundamente transformador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos assiste, obrigado também a você que nos indica. A gente sabe que muitas pessoas que já conhecem o programa Direção Espiritual, que já permitiram que essa agenda fizesse parte da sua vida, né, desde o tempo que nós estamos aqui às quintas-feiras, indicam esse programa a outras pessoas. Sempre aqui uma oportunidade que nós temos de refletir, temáticas que nos são comuns, porque é muito interessante. As pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, os assuntos que a gente fala, as questões que a gente levanta, às vezes sugerida por pessoas que nos escrevem, sempre tem uma representatividade muito grande. São muitas pessoas que se sentem ali representadas naquela resposta que a gente dá. Ou então, o programa há muito tempo deixou de ser perguntas e respostas, né? A gente gosta muito mais da boa prosa, da boa conversa. A gente não tem ansiedade de responder aqui ao vivo as cartas, porque a gente acredita que a gente chega ao conhecimento da verdade à medida em que a gente reflete. Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá da minha cidade de Formiga. Ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora. E eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes, Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola, Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A Dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava muitas coisas boas. Interessante, né? Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós. O simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já comunicam tanto com o seu jeito de ser. E ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, né? Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela quando eu estive em Formiga por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta, para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo, ou melhor, tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade da condição financeira, da necessidade e a urgência da questão financeira. Porque o trabalho voluntário ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse a uma época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas, porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolha antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde moro, a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e codependentes do álcool e outras drogas. Participo
e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia. Ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de 8 anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, o que eu quero é que através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua codependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem me roubou de mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu particularmente testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima. Fique com Deus, peço sua bênção. Lurdinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você, que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Lurdinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício. Então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína, ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas de ser um dependente. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Lurdinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do Grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool. Eu me lembro, ele ia para o AA e eu, minha mãe, íamos para o Al-Anon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Al-Anon se estende mais. Na nossa época era apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa
para buscar